Oi, eu sou a Lana do BO Literatura e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu li no mês de agosto. E olha, para quem tava assim, lendo pouco, pelo menos eu tava achando, né? Tava um pouco incomodada com isso. Esse mês rendeu, hein? Eu achei que foi, ó, maravilhoso. O primeiro livro, eu não vou comentar muito, porque já tem um vídeo especial sobre ele, que é Maldosas, do nosso projeto de leitura. Então, vou deixar aqui nos cards o vídeo em que eu comentei com vocês sobre esse livro. E aí, se vocês não tiverem assistido, vocês vão lá ver o que eu falei aqui, quais foram as minhas impressões com o primeiro livro da série, que inspirou a série de TV Pretty Little Liars. Ai, que nome difícil de falar, né? Então, vamos lá conferir. O segundo livro, gente, esse livro já apareceu aqui em lista de livro que eu quero ler ainda esse semestre, em TBR de maratona, e nada, parece que não tava dando certo. Falei dele até naquele mini vlog de leitura. E, gente, agora foi. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, eu favoritei esse livro. Foi 5 estrelas. É muito maravilhoso. E eu fiquei me perguntando por que eu demorei tanto para ler. E por que eu não conseguia, tipo, passar do primeiro capítulo. Não sei o que estava acontecendo. Gente, essa história, ela é perfeita num nível assim. É claro que nada é perfeito, mas vocês entenderam. Ela tem tantas camadas, tanta emoção, tanta profundidade nos personagens, que eu fico pensando que essa escritora, essa mulher, ela é um gênio. Eu já li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e o outro livro dela, que é Em Outra Vida Talvez, e eu não sei, ela escreve de uma forma diferente para cada livro, porque cada história dela tem ali um foco diferente, mas ela consegue ter a mesma profundidade, ela consegue falar ali, tocar no fundo da gente do mesmo jeito em todos os livros. Aqui a gente vai ter a história dessa grande atriz que é a Evelyn Hugo, e ela resolve que tá na hora de fazer uma uma biografia, só um livro contando a história da vida dela, do começo até o fim. E uma coisa incrível é que ela foi casada 7 vezes. O livro, ele segue essa lógica dos 7 maridos, e aí ele divide a história dela nesses 7 casamentos. Então, em cada parte do livro, é um casamento ali que ela teve. Gente, o plot twist desse livro é uma coisa fora de série. Tem vários, né? Ao longo da história você vai descobrindo algumas coisas, assim, e depois tem toda uma reviravolta, o porquê que ela escolheu aquela jornalista em específico para escrever a biografia, qual é a ligação que elas têm e o que aconteceu no passado que uniu elas agora no presente. Gente, é de uma delicadeza, coisa mais linda. Não tem como ler esse livro e não se apaixonar. Então aí foi o meu primeiro 5 estrelas do mês. E sabe o que eu tava reparando? Esse mês eu não li nada que eu achei meio, sei lá, meio... Não, tem um que eu achei meio blé, mas mesmo esse que eu não gostei tanto é muito bom. Então foi assim, um mês só de coisa boa. Aí, eu acho, tá? Que eu tô falando na ordem. Eu não tenho certeza. Que eu já não lembro mais, mas eu acho que é mais ou menos essa ordem que eu fui lendo. Aí eu peguei este maravilhoso que veio comigo da Bienal. A minha irmã leu e amou. Tava louca pra eu ler também. E todo mundo tá alucinado com esse livro no TikTok, gente. A hipótese do amor tá super em alta. Todo mundo falando que já leu, que já amou. Eu não vi quase ninguém falando que não gostou. Só, tem gente assim, né? Problematizando algumas partes, mas eu não quero dar spoilers. Esse livro, ele tem um diferencial, porque os personagens dele estão no meio acadêmico ali. Ele é professor de um doutorado e ela é aluna. Agora eu não lembro se ela é aluna de doutorado ou de pós-doutorado. Não, aluna do doutorado em biologia. Eles não são ali do mesmo departamento, ele estuda uma coisa um pouquinho diferente da dela, mas é na mesma faculdade, então ela conhece ele sabe da fama dele, que é um professor que tem uma fama de ser
muito ruim, muito ranzinhos, assim, extremamente perfeccionista com os alunos, de que tira nota nos mínimos detalhes e tudo. Então ele tem aquela fama de ser o professor malvado ali da faculdade. Só que a nossa mocinha, ela precisa de um namorado falso ali, um álibi, para que a amiga dela entenda que ela não gosta mais do outro rapaz que ela estava namorando, que é o Jeremy, e a amiga dela, no caso, tá um pouco apaixonada por esse rapaz, mas não quer ele sair com ele porque já foi namorado dela, que é a nossa Olive. E aí ela resolve que seria uma excelente ideia se ela arrumasse um namorado falso para que a amiga dela achasse que ela já superou. E quem é o cara que aparece na hora em que ela precisa? O professor malvado, o Adam. E aí a gente vai descobrir ao longo da história que de malvado ele não tem nada. E, gente, como sempre, né? Um clichê. Namoro falso. Depois tem ali algumas cenas que você fica, meu Deus. É bem slow burn, vai demorar, assim, pra eles, né? Irem pra alguma coisa a mais. Mas eles desenvolvem uma amizade tão legal durante o livro que é aquele clichê que você sabe o que vai acontecer, mas que ele é tão bem escrito, tão bem desenvolvido, tem histórias a mais, né, dos personagens ali para entrar com essas camadas no livro e você fica, cara, é incrível. É 5 estrelas também, favoritado, amei. O próximo livro que eu li, eu estava morrendo de saudades da minha querida Nora Roberts. Esse ano eu já tinha lido um livro dela, mas eu tava, gente, preciso ler alguma coisa assim que é ali totalmente a minha praia. E lá no Book Friday, acho que foi nessa promoção, eu comprei Legado da Nora Roberts, que é mais uma história que é totalmente o jeito da Nora, sabe? É a cara dela esse livro. Ela vai escrever aqui sobre uma família italiana muito fofa, que você fica assim extremamente apaixonado por esses personagens. A gente tem a nossa mocinha, uma eu não consigo explicar direito o que ela faz, porque é muito. Ela faz muitas coisas. Mas a mãe dela começou ali quando estava grávida dela. Ela era mãe solteira. E ela. Mãe solo, né, gente? Porque mãe solteira é pra acabar. Ela começou a fazer uns vídeos sobre yoga, pilates, exercícios. E ela montou alguns DVDs ensinando as pessoas a fazerem esses exercícios. E a partir daí, desse comecinho, ela criou um império do ramo de lifestyle. Ela vende agora, né, nessa parte mais do presente do livro, ela vende suplementos, roupas, um monte de coisas. E a Adrian, que é a nossa mocinha, desde o começo, ela tá ali acompanhando a mãe dela. É um romance muito interessante porque ele vai pegar os personagens desde quando eles são criancinhas. A Adrian, ela tinha mais ou menos uns 4 anos, deixa eu ver se é isso mesmo, 7 anos, quando o romance começa. E a mãe dela tá, assim, no auge da fama e do sucesso em toda essa empresa que ela criou. E elas estão em Washington para a mãe dela fazer algum tipo de gravação lá. E de repente ela vai conhecer o pai. Mais o que talvez fosse, não sei, né, um momento mais fofinho, né, para o pai conhecer a filha, aqui é uma tragédia. E ele quase mata ela, a mãe, tudo é uma coisa horrível. E aí a vida delas muda um pouco a partir daí. Acontece assim várias coisas nesse mesmo evento e ela acaba tendo que passar o verão na casa dos avós, que é essa família deliciosa, num lugar, gente, que é muito lindo. É uma cidadezinha bem do interior, pequenininha assim, e a mãe dela deixa ela lá para passar o verão lá. Que a mãe dela teve muita coisa para resolver, de tudo que aconteceu e tudo, e ela fica lá com os avós no verão. E ali ela vai conhecer os primeiros amigos, ela vai formar amizades ali para a vida toda. E também a gente já entende que aquela casa, aquele lugar é onde ela considera mais o lar dela do que lá onde ela mora com a mãe.
Depois a gente tem aí umas quebras no tempo, sabe? A gente vai acompanhando essa personagem crescer. Depois de 10 anos, ela constrói a própria empresa dela, né? Como se fosse um ramo ali, um galinho da empresa da mãe, porque isso também é o que ela sabe fazer. Ela aprendeu com a mãe desde cedo isso, e é o que ela acredita também, só que de uma forma um pouco diferente. E aí ela vai fazer ali mais ou menos um pouco do mesmo que a mãe dela faz, só que do jeito dela. E aí, essa história, o que me surpreendeu foi que ela é um pouco diferente, assim, dos outros livros. A gente também tem um suspense grande aqui, assim, dentro do romance mesmo, ela acaba, conforme ela vai tendo um pouco mais de sucesso, ela vai recebendo alguns poemas em formato, são ameaças de morte em formato de poema. E eles acham que é um fã obcecado, alguma coisa assim. Mas acontece que isso nunca para. Ela fica recebendo isso desde quando ela grava o primeiro DVD até a parte mais central do livro, que é o presente mesmo, assim, quando ela já é bem mais adulta. E esses poemas eles vão se intensificando. Se eles chegavam um por ano, começa a chegar tipo três no mesmo ano. E aí a mãe dela começa a ficar desconfiada que talvez ela devesse ter dado mais importância para isso e contrata uma detetive particular para investigar da onde vem esse poema. Acontece também algumas outras tragédias na vida da Adrien. Você tá lendo e você fica assim bem encantado pelos personagens. E aí, algumas pessoas morrem e você fica, meu Deus, como assim? E ela acaba indo morar de volta lá na casa dos avós, naquela cidadezinha que a mãe dela nasceu, ali onde ela passou aquele verão e depois vários verões depois desse. E ela acaba entendendo mesmo que ali é o lar dela. E lá ela reencontra. Gente, eu achei os nomes dos personagens muito engraçado, porque ela chama Adrian, que eu achava que seria o nome mais de menino. E ele chama Rylan, que pra mim era o nome da menina. Aí eu fui ler a sinopse e fiquei toda confusa. Depois que eu comecei a ler o livro que eu fui entender. Ela encontra então o Rylan lá nessa cidadezinha. Ele é o irmão mais velho da melhor amiga dela, a amiga mais antiga ali, a primeira amiguinha que ela teve naquele primeiro verão que ela passou lá, que é a Maia. E eles se reencontram lá. E aí ela acaba lembrando que ela sempre teve uma apaixonite por ele, desde quando ela era criança. Mas aí muita coisa já aconteceu, desde, né, de quando eles se conheceram até esse momento agora. O Rylan, eu amei como a Nora Roberts escolheu a profissão dele. Ele é, eu não sei se é não é cartunista, mas ele faz HQs, graphic novels. Ele trabalhou na Marvel. Ela fala aqui que ele fez estágio na Marvel, tudo. E depois ele acabou criando a própria empresa dele ali, o próprio quadrinho dele. Então ele tem os personagens que ele mesmo criou. E ao longo da história vai acontecer muita coisa na vida dele também. Vai ter tragédia, um monte de coisa assim, muito triste. E ele vai tirando inspiração, assim, de tudo quanto é coisa, e ele vai criando novos personagens. E o livro, ele também vai contar essa parte dos personagens que ele cria. É super divertido. Eu gostei muito dessa parte. E, gente, fazia tempo que eu não lia o livro da Nora com tanta criança. A hora que chega, assim, porque você vai acompanhando, né, aos poucos. Então, a hora que chega o que seria mais ou menos ali o presente deles adultos, todo mundo tem filho. É uma coisa assim, tem que ler pra ver. Aí, o próximo livro que eu li, eu não tenho físico, eu li no e-book, que é Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Gente, outro livro que eu amei. Eu também, eu não me lembro se eu cheguei a dar 5 estrelas ou se foi 4, mas também é um livro, assim, maravilhoso. Eu vi até um vídeo, depois que eu já tinha lido, da Paola, falando também sobre esse livro, essa experiência de leitura dela. E uma coisa que eu fiquei, assim, muito pensativa é que esse romance, ele vai trazer a história da Kina, que por algumas decisões que ela cometeu no passado que não foram muito boas, ela acabou sendo acusada e passou 5 anos na cadeia
por ter matado o namorado. E aí ela teve uma filha, ela estava grávida quando tudo aconteceu, a bebê nasceu e ela não pôde, né? Não teve contato com essa criança. A criança foi criada pelos avós paternos e agora ela finalmente saiu da cadeia e ela tem uma esperança, uma fé muito grande de que ela possa finalmente conhecer a filha, que nesses 5 anos, desde que ela nasceu, ela nunca viu. E, gente, é uma história que você vai lendo, você fica primeiro assim, você já começa com um pé atrás, porque a história você já começa sabendo dessa tragédia que aconteceu e de que ela tem envolvimento de algum modo. E aí eu lendo, eu ficava pensando, gente, mas o que aconteceu? Será que? Mas como é que ela matou? Aos poucos, a personagem vai contando o que aconteceu, a gente vai entendendo, e aí a gente vai pesando ali na balança se ela realmente é culpada ou não. Se ela realmente merece que ninguém, que todos virem as costas para ela, ou se na verdade ela merece ser perdoada, ela merece conhecer a filha e tudo e tal. Obviamente tem um romance, ela vai conhecer um rapaz e ele tá intrinsecamente ligado a essa história, à filha dela, e aí você fica, meu Deus. É uma história linda, emocionante. E o que a Paola disse no vídeo dela e que eu fiquei pensando é que a gente acaba refletindo sobre o poder do perdão, sobre todo mundo merecer ter uma segunda chance, independente do que aconteceu ou não. E aí você vai refletindo ali sobre a gente mesmo, sobre o que a gente faz na nossa vida, se a gente perdoa, se a gente consegue dar uma nova chance para as pessoas. É muito bonito o livro. É aquele romance que você lê e chora, e lê e chora, lê e chora. É muito gostoso. Eu amei. Indico super para vocês, porque, gente, não tem como. Aí, o próximo livro, eu, assim, não sei se eu gostei, se não gostei, ainda não decidi. É Desencontros à Beira-Mar. Eu já mostrei esse livro aqui em algum vídeo de compras. Eu comprei sem praticamente saber da história, acho que eu nem li a sinopse. A capa dele, gente, eu achei a coisa mais fofinha. Eu li, não faz muito tempo, um outro livro dessa mesma autora, que é a Jill, que é Onde Mora o Amor. E eu amei. Amei muito, muito, muito. Achei o jeito dela escrever, assim, muito lindo. E eu fiquei pensando, falei, eu acho que vou gostar. Vou comprar um outro. Eu li no e-book, esse Onde Mora o Amor. E aí falei, vou comprar um físico, que eu gosto mais de ler no livro mesmo. E ao invés de eu comprar o mesmo que eu já tenho no e-book, eu vou comprar uma história nova para ler. E aqui a gente tem um casal. Gente, na verdade, a mocinha desse livro, que é a Clem, ela é muito doidinha no começo. Eu ficava assim, gente, essa menina tá viajando. Ela encontra o Sam, que é o mocinho do livro, em uma viagem ali no avião. Eles estão com voo. Ela chega atrasada e aí ela é muito conversadeira. Ela é daquele tipo que você fica, pera, calma, vai devagar. E aí ela vai conversando com ele tá meio assim rabugento, e depois ele acaba cedendo e eles ficam conversando o voo inteiro. E toda vez que eu falo pra alguém desse livro, eu falo, gente, no começo a mocinha já trocou 2 palavras com ele e ela já tava programando o casamento. Mas é bem isso. Ela sente uma conexão ali muito forte, ela fica conversando com ele e pensando, meu Deus, que cara incrível, que legal. Aonde será que ele mora? De onde será que ele é? Será que a gente vai se ver de novo? E depois, ela acaba descobrindo um pequeno imprevisto, que ele não está disponível no mercado dos solteiros. E aí ela fica muito chateada quando ela descobre que ele é casado e acaba ali, né? De repente, passam-se 3 anos, ela tá morando em outro lugar, se eu não me engano, ela mora agora na Cornualha, e ela é corretora de imóveis. A gente descobre então ali, desde aquela conversa com ele no avião, que ela tem uma irmã e elas sempre tiveram assim um relacionamento bem de intrigas assim. E
essa irmã liga pra ela se ela não pode mostrar o apartamento, alguns apartamentos, né, algumas casas, pro namorado novo dela que quer comprar alguma coisa lá na Cornualha. E aí, quando ela chega pra conhecer o namorado novo da irmã, quem é o namorado da irmã? Obviamente, o cara do avião, o Sam. Eu gostei do livro, eu li rápido até. A história só ficava assim, tipo, umas coisas muito. Eu não sei nem explicar direito, mas eu diria que é um 3,5, quase 4 estrelas. Ele tem o romance bem devagar, porque agora, né, quando eles se reencontram, ele tá com a irmã dela e ele nunca ia saber, porque ela não falou ali quem que era o nome da irmã, ela nem comentou, e ele também não tinha como encontrar a Clemence, porque eles só se viram aquela vez no voo e depois nunca mais. E aí a Clem, como ela tem uma rixa com a irmã e também como ela fica muito assim mexida com ele e tudo, ela acaba pedindo pro amigo dela, o Ronan, fingir que tá namorando com ela pra poder assim, não sei bem o que que ela quer, sabe? Porque não faz assim, acho que é isso que me incomoda um pouco. As coisas não fazem muito sentido. Eu gosto muito da escrita da Jill. Ela escreve muito bem e talvez mesmo quando a ideia do livro dela assim não foi tão incrível, ela consegue manter a gente preso, consegue que a gente tenha uma boa experiência de leitura, porque ela escreve muito bem. Uma coisa que eu gosto muito é que ela abre bem o leque. Então a gente tem o casal protagonista do livro e a gente tem várias outras histórias circulando ali em volta. Então aqui a gente tem uma amiga muito interessante, que já é um pouco mais velha, acho que ela já é mais cinquentona, assim. Ela pinta alguns quadros para turistas, assim. Ela pinta de você ali na hora e te vende o quadro. Ela chama Marina e ela mora ali perto deles, eles estão sempre se encontrando na praia. A gente vai ter aí um arco todo para ela dentro da história. A gente também tem uma mocinha que o Ronan conhece, que eu não lembro o nome dela agora, será que é Kate? Acho que é isso. E ela tá procurando uma casa para comprar, porque a mãe dela morreu e deixou essa herança para ela comprar uma casa. E eles ficam meio assim um com o outro. Então a gente tem esse outro arco. E aí vai indo as histórias, elas vão se entrelaçando, as coisas vão acontecendo. É bem interessante, mas eu achei assim que não foi tudo isso que eu tava imaginando. E aí, quase que não deu tempo, gente, mas eu peguei firme e falei, eu vou terminar esse livro, que eu me recuso a levar ele pro mês que vem. E aí foi o Susan Não Quer Saber do Amor, que é o livro que eu comecei no comecinho do mês. Eu peguei esse livro para ler, gente. Ai, eu tô rindo já. Então, desde o começo do mês eu tô lendo esse livro e só fui acabar ele praticamente aí nos, nos acréscimos do segundo tempo já. E aí foi, ganhei de pênalti, consegui, terminei. Gente, o começo foi até que mais ou menos rápido, depois eu empaquei no meio. A Susan, ela é uma protagonista bem antipática, que você fica assim, gente, ela não tem humor nenhum, ela é super crítica com os outros, ela é bem seca, assim, e você fica, gente, que mulher é essa? Que é isso? Ela não dá uma risada. E aí acontece tanta coisa nessa história que você fica muito intrigado. Depois que eu passei ali da metade, eu já não consegui largar mais porque eu precisava saber o que ia acontecer. A Susan, ela é uma mulher de 45 anos, muito bem resolvida, que tem um trabalho muito bom, que tá assim de boa com a vida dela, não tem nada faltando, não tem nada querendo, e ela tá ali tranquila. De repente, a mãe dela morre, que já não tava assim muito bem, e deixa ali, né, a herança, as coisas que eles precisam resolver. E ao mesmo tempo, ela também descobre algumas outras coisas que eu não quero falar muito, porque ela tem um jeito peculiar de contar assim na história, e aí é legal você saber, assim, não saber e ir lendo aos poucos.
Aí, a Susan, primeiro de tudo, ela vai entrar num dilema muito grande, porque a mãe dela deixa de herança, tem a casa, algumas outras coisas, e acontece que a mãe dela deixa a casa com usufruto para o filho mais novo, e a Susan só vai poder ter esse dinheiro da casa, alguma coisa assim, se o Edward, que é o irmão mais novo dela, querer sair da casa, ou quando ele não quiser mais morar lá, ele quiser vender a casa, aí eles dividem meio a meio. Mas enquanto ele quiser morar na casa, ele tem esse direito. E a Susan fica muito revoltada, que ela acredita muito que a mãe tenha sido persuadida ali, porque já estava um pouco mais fraca, não estava assim com as faculdades mentais tão em dia. Então ela acha que o irmão manipulou a mãe para fazer esse testamento que favorecesse ele e não ela. E aí a gente passa o livro inteiro praticamente em volta aí desse conflito deles, e aos poucos, enquanto a Susan tá lidando com aquele outro problema, que eu não vou falar o que é para vocês não pegarem spoiler, e ela vai tendo que reunir provas, fazer várias coisas assim burocráticas para que ela monte um processo e consiga contestar esse testamento, né, no tribunal. Aí aos poucos ela vai descobrindo coisas que ela não fazia ideia sobre a família dela. Então ela vai ali percorrendo um caminho assim que é um pouco lento. Eu acho que é por isso que a leitura fica assim, mais ou menos. Mas você tem tantas coisas ali para saber. Tem alguns plots no final do livro assim que você fica, meu Deus, eu nunca ia imaginar isso. Tem algumas coisinhas que você até imagina que talvez fosse assim, mas tem outras que você fica, gente, que sacada incrível dessa autora. Eu li o, a revista, né, que vem junto com o livro aqui, lá do Clube do Intrínsecos, e tem vários artigos e textos juntos que são muito legais. E eu também vi sobre a história dessa autora, que é a Sarah, e ela é até um pouquinho assim parecida com a Susan, não nessa parte chata, mas a Susan é advogada e, gente, ela é tão assim, meio que antipática, que ela não advoga porque ela não quer lidar com os problemas das pessoas. Ela não gosta de gente, então ela acaba trabalhando em uma empresa que eu não entendi muito bem o que que é, mas ela trabalha ali numa outra empresa que faz ela tem um outro serviço um pouco fora da área dela, para não ter que lidar com problemas pessoais dos outros. E ela é o tipo de pessoa que ela faz e-mails assim, tipo, olha, eu estava fazendo uns cálculos e o tempo que os funcionários demoram fazendo café, se a gente se organizasse melhor e cada um fizesse seu café e fosse para a mesa, ao invés de conversar na cafeteira, no final do mês seriam economizadas tantas e tantas horas. Sabe, é umas coisas assim muito peculiares de uma personalidade assim muito específica, porque tem horas que as pessoas em volta dela nem sabem se ela se ela tá falando sério ou não, porque as críticas dela são um pouco assim tão cômicas e absurdas que as pessoas ficam tipo, ah, acho que ela tá brincando, né? Não pode ser. Mas é um livro muito gostoso, que tem várias é, partes assim que você fica, meu Deus. Mas é bem legal. Eu gostei muito, fiquei contente de ter ido até o fim. E olha que legal aqui, ó, o meio dele. Toda vez que eu pego esse livro, eu mostro aqui dentro, que eu acho muito fofo. A Suna, ela gosta de cactos. Então tá aqui dentro cheio de cactos. E, gente, eu quase me esqueci do outro livro que eu li esse mês, que foi mais pro comecinho do mês. Só que ele tá emprestado. Então, eu não coloquei ele aqui na pilha. E eu tô terminando aqui a minha lista e tô pensando, mas parece que eu li outra coisa. E no começo do mês, eu não lembro se foi logo depois de Evelyn Hugo, eu li Leitura de Verão. Ai, gente, que coisa incrível. Também fiquei apaixonada em mais um romance bem clichê ali, Enemies to Lovers. E a gente tem dois autores. A história foca um pouco mais na protagonista e ela tem um grande dilema. O pai dela morreu, ela descobre um segredo muito grande da vida do pai dela e ela fica muito abalada.
que tudo que ela achava que era verdade, tudo que ela sabia sobre o pai dela, talvez não seja bem isso. E ela herda uma casa de praia, na cidadezinha que o pai dela nasceu, e ela vai pra lá. Já faz um tempo que o pai dela morreu, e desse tempo todo ela não consegue escrever mais. E ela tá ali vencendo o contrato já, ela tem que entregar um livro, e ela precisa escrever, e não tá saindo nada, e ela resolve ir para essa casa, arrumar a casa para vender, então tirar todas as coisas, tudo, e se dedicar mais à leitura com um pouco mais de tranquilidade. E é aí que ela percebe que o vizinho dela é um escritor também mais famoso assim, e diferente dela, que escreve livros de romances, clichês, com finais felizes, todo amor e coraçõezinhos. Ele não, ele já escreve uns livros mais dark, com umas histórias mais pesadas, que não tem finais felizes, que são finais reais, assim. E ela também percebe que ele é o carinha que ela conheceu lá na faculdade, e desde a faculdade eles já são, assim, meio inimigos. E aos poucos ali, né, por serem vizinhos, eles têm algum contato, eles vão conversando e eles inventam uma aposta muito engraçada que eles têm que escrever o livro, não o livro um do outro, mas que ela tem que escrever um livro do gênero dele e ele tem que escrever um livro do gênero dela. No todo, assim, é uma história muito gostosa, vai se desenvolvendo bem devagar. Eles também vão criar uma amizade antes de se envolverem, e aí você vai vendo ali eles compartilhando uma coisa com o outro. As pesquisas que eles fazem juntos para escrever o livro é bem interessante. E já teve outras pessoas que falaram isso, mas que no final das contas dá a impressão que deu uma perdidinha assim no script, porque vai entrando em outros focos e a escrita do livro em si, que era para ser a grande coisa assim do livro, ela vai sendo deixada de lado e depois no final eu não consigo identificar muito que ele, assim, o que ele pegou do gênero dela pro livro dele e o que ela pegou do dele pro dela. Para mim ficou meio assim, não sei, o mesmo de sempre para cada um. Mas mesmo assim, leiam para vocês conferirem. É uma coisa muito gostosa. Vai falar sobre o passado deles também. Ali eles vão resolver algumas questões. E é muito envolvente. Você fica bem cativado pelos personagens. E fica tipo, meu, quando que esses dois vão ver que eles estão apaixonados? É muito gostoso. Então, esse mês eu falei que rendeu, mas eu não tinha prestado atenção. Eu tenho aqui 6 livros físicos, tem um que está emprestado, então são 7, e um e-book. Eu li 8 livros esse mês. E era a minha programação desde o começo, né? Ler 2 livros por semana, que não foi assim, né? Mais 8, dá na lógica 2 livros por semana. E, gente, eu nem lembro mais se esses eram os livros que eu realmente tinha separado para esse mês. Porque acabou que eu fiquei olhando ali na estante e fui pegando, assim. E daria para ter feito um livro só sobre romances de coração quentinho, que foi a maior parte do que eu li esse mês, né? Praticamente não, né? Eu não li outro gênero, eu só li romance. Mas tudo bem, é o que eu gosto mesmo. Eu amei, foram livros muito gostosos de ler, leituras assim, quase todas assim, com muitas estrelas. E eu espero que vocês também tenham lido várias coisas legais esse mês e que vocês possam tirar algumas dicas aí desses livros que eu li. Comentem aí se vocês já leram algum desses, se vocês gostaram também ou se vocês não gostaram. Comentem também o que vocês leram esse mês para eu saber. Vou ficar de olho aí nos comentários de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, mandar para alguém que vocês sabem que gosta de livros aí, que tá sempre em busca de novas dicas. E se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem muita coisa legal vindo por aí. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!